Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E estamos muito felizes, irmãos, por estarmos mais uma vez na live a qual o Senhor nos colocou aqui para estarmos falando, pregando a sua palavra, né? E que felicidade, estou feliz, né, por estar, né, vivo aqui com saúde. Deus é fiel, Deus sabe todas as coisas. Amém, meus irmãos? E como é que foi o seu final de semana? Eu espero que tenha sido bem. Espero que o Senhor Deus tenha te abençoado, tenha respondido às tuas orações. Nós estamos aqui, eu e minha esposa. Ela está ali cuidando de alguns afazeres, mas é minha intercessora fiel. Eu creio que ela está intercedendo por nós para que tudo venha correr bem, em nome de Jesus. Eu creio que tudo está se encaminhando para o seu devido lugar, né, meus irmãos? E isso é maravilhoso. Eu quero falar aos irmãos que nós vamos estar fazendo oração em palavra agora, esse horário, às 6 horas da tarde. É um horário bom, pelo menos para mim, né, agora. E não é um horário que é tão quente, né? O horário de meio-dia às vezes é muito quente. Aí, como eu falo bastante, aí acabava forçando muito a minha garganta. Então eu preferi fazer agora no horário de 6 horas da tarde, tá bom? Então eu desde já quero agradecer a todos que vão estar aí conosco, né? Ouvindo essa live, crendo que o Espírito do Senhor vai estar falando conosco, amém? Antes de nós darmos início, eu quero te pedir, compartilhe essa live com mais pessoas, irmão. Compartilhe essa live aí no teu WhatsApp, no teu grupo, né, no Facebook. Compartilha no Instagram e nas tuas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor, amém? E que toda a honra, toda a glória, louvor e majestade pertençam ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos? Fecha teus olhos aí aonde você está. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, meu Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai querido, pois a tua misericórdia, Senhor Deus, alcançou não só a minha vida, mas a vida da minha esposa, da minha mãe, da minha família, de todos aqueles que estão vendo e ouvindo essa live. Muito obrigado, Pai querido. Senhor, eu venho te pedir, Pai querido, mais uma vez, usa para a tua glória, para a honra e glória do teu nome, mais uma vez esse vaso de barro, que eu possa diminuir, Senhor, e tu crescer. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança, Senhor Deus, em direção ao alvo, ao objetivo, ao propósito, à razão a qual o Senhor nos escolheu mais uma vez para estarmos aqui, Senhor, neste momento, pregando a tua palavra, Senhor. Falando não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu tens para falar conosco durante este dia. Pai, toma o primeiro lugar em nossos corações. Que possamos estar ligados, focados, direcionados em Ti. Toma mente e coração agora em Tuas mãos. E nós não queremos, meu Pai querido, apenas ser ouvintes da Tua palavra. Nós queremos guardá-la, cumprir e praticá-la em nossa vida. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Que maravilha. Estou ajeitando aqui
Esse meu coisa aqui já tá meio. Já tá meio quebrado. Pegue a sua Bíblia, querida, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Está escrito assim: Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantando-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e começou a limpá-los com a toalha a qual estava cingido. Aproximou-se então de Simão, e Pedro lhe disse: Senhor, tu não lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: O que eu faço agora, tu não sabes, mas depois saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse o Senhor a Pedro. O Senhor não... Aí Pedro respondeu: Não só os pés então, Senhor, mas minhas mãos, minha cabeça e o corpo todo. E Jesus disse: Aquele a quem se lavou não necessita senão lavar apenas os pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos, porque ele falava de Judas. Assim, pois, terminado de lavar os pés, tomou as suas vestes e, assentando-se outra vez, ele disse: Entendeis o que vos faço, os que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se então sou o senhor e mestre, e vos lavou vossos pés, também vós deveis lavar uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, fazei-vos vós também. Na verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis, pois, estas coisas, felizes são os que a praticam. E não falo de todos vós, eu conheço aqueles a quem escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura: o que come pão comigo levantou contra mim o seu cálice. Agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou ele. Na verdade vos digo que quem receber aquele que eu enviar a mim me recebe, e quem o recebe, recebe aquele a quem me enviou. Amém, meus irmãos? Eu quero
que você tenha em mente a parte no texto que está lá no versículo 7, que diz assim: o que eu faço agora, tu não sabes, mas depois tu saberás. Isso é João capítulo número 13, verso 7. Eu li toda a história, que é a história de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Todos nós sabemos que Jesus veio à Terra com uma missão. Que missão é essa, pastor? Ele veio resgatar aquilo que o homem perdeu no Éden. O homem, devido à desobediência, ele perdeu no Éden o seu relacionamento com Deus. Ele perdeu no Éden a oportunidade de estar lado a lado com Deus, de andar lado a lado com Deus, de andar junto com Deus. Mas Deus arquitetou um plano logo na queda do homem. O Senhor, creio eu, já havia arquitetado um plano para que o homem pudesse ser resgatado. Então, nós aprendemos que quando o homem caiu lá no Éden, quando o homem pecou, ele se afastou. Mas Cristo, ele veio a este mundo, né, justamente para resgatar esse vínculo, resgatar, né, esta convivência com o Senhor nosso Deus. E Jesus Cristo, ao vir à Terra, ele veio como homem natural. E a Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sim, ele aniquilou a sua forma divina. Ele se fez carne como eu e você. Ele se fez homem. E depois que isso aconteceu, ele experimentou todas as coisas, ele vivenciou todas as coisas que nós vivenciamos dia após dia, e pela infinita misericórdia a qual o Senhor tem em seu coração, ele proporcionou a mim e a você, através da sua morte no Calvário, através do seu sacrifício, uma nova chance de reconciliação com Deus, uma nova chance de aproximação com Deus. É por isso que quando nós falamos sobre salvação, falamos sobre a graça, falamos sobre algo que não merecíamos, falamos de algo que eu e você não merecíamos, esse maravilhoso e grandioso presente que recebemos, pois devido ao pecado nós estávamos condenados, mas Cristo, através do sacrifício, através do amor, através, né, do amor de Deus para com a humanidade, Cristo veio à Terra resgatar esse vínculo que se havia perdido. E nós conhecemos a história. Cristo andou por muitos lugares, pregou por muitos lugares, deu exemplo de como viver, mencionou aos seus discípulos e os ensinou a forma que ele queria que nós, que eles andassem, que eles deveriam andar, né? Lembra dos conselhos do sermão do capítulo 5 até o capítulo 8, né? Esse sermão é longo, irmãos. Ele fala sobre as medidas que você não deve medir, né? Pois da mesma medida que tu medires, tu vai ser medido. Ele fala sobre a trave no olho. Ele fala sobre a questão da caminhada, sobre aquele que te der, né, que te machucar no rosto, numa face, vire a outra face. Ele fala sobre a questão se alguém te pedir para ir com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dê a ele também a túnica. Sabe, Jesus Cristo falando ali com toda a sua sabedoria, instruindo e melhor, ensinando, não apenas através de palavras, mas ensinando com exemplos.
Esta, escute o que eu vou lhe dizer, querido, esta era a melhor maneira, assim, essa é a forma mais maravilhosa de você ver os ensinamentos de Cristo. Cristo ele não ensinava apenas falando, mas Cristo dava o exemplo nas suas atitudes. Jesus, ele buscava a Deus pelas madrugadas, orando em oração. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que vivia na presença de Deus, buscando a Deus. Era um homem amoroso, mas justo também, né? Quando você vê aquela questão dos tributos, ele diz, olha, dá a César o que é de César, mas aquilo que é de Deus, você também deve dar. Dê a Deus o que é de Deus. E aí você percebe, meus irmãos, que Deus, através de Cristo, veio, né, vivenciando a humanidade e mostrando sobre muitas coisas, ensinando a humanidade a como se comportar, como se portar, a perdoar, colocando-se, digamos assim, no lugar da outra pessoa, tendo, como é que chama Jesus aquele sentimento? Tendo empatia pelas pessoas, aonde ele se colocava no lugar das pessoas. E o que é interessante, querido, é que nesse sermão que eu estou mencionando, ele começa o sermão falando sobre bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram. E ele começa falando sobre as bem-aventuranças, né, e declarando algo sobre elas. Então, ele nos instruiu, ele nos ensinou a forma que devemos nos portar, que devemos caminhar, que devemos prosseguir. E chega a um determinado ponto aonde Jesus comunica aos discípulos, olha, chegará um tempo aonde ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Na mente deles, talvez eles não imaginassem isso. Talvez eles estivessem apenas ligados e focados em tudo aquilo que eles estão vivenciando, mas Cristo estava declarando a eles que ia chegar um momento aonde ele seria tirado deles, aonde Jesus Cristo enfrentaria, né, a situação para a qual ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi direcionado. E a Bíblia conta que chegou o determinado período da Páscoa, aonde os discípulos junto com Cristo estavam ali buscando talvez um lugar para eles comemorarem a Páscoa. Jesus Cristo deu a eles um direcionamento de, olha, vão até tal local, ali vocês vão achar uma burrinha, e ali vocês vão falar com o dono dessa burrinha e vão dizer para ele, olha, o mestre necessita da tua sala para comemorarmos a Páscoa. E a gente conhece a história, eles foram levados até aquele local, eles prepararam tudo ali enquanto Jesus estava no meio do povo. Só que depois que Jesus terminou de falar com o povo, orar, cumprir o seu chamado, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo se retirou junto com seus discípulos para aquele local reservado. E aí quando Jesus Cristo se reservou ali com seus discípulos, a Bíblia nos mostra nesse texto que eu li, que Jesus ali confraternizou com aqueles que ele amava, com seus discípulos, com aqueles que estavam junto dele. E o que me chama muita atenção é que
embora Cristo estivesse ali no momento de confraternização, Cristo também sabia que no meio deles havia um que já havia assentado em seu coração traí-lo. O diabo já havia colocado em seu coração de traí-lo. Mas ele estava ali no meio. Ele estava, sendo participante ali. Mas ele já tinha colocado dentro do seu coração o desejo de o desejo de trair Jesus, de fazer a coisa errada. E eu digo, é por isso que muitas vezes, irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. É por isso que muitas vezes nós, como seres humanos, nos enganamos, pensando que Satanás, ele é lógico, Satanás ele é o grande vilão, mas existem lutas e lutas que nós temos que saber diferenciar, eu e você. A Bíblia nos ensina, escute o que eu vou lhe dizer, a Bíblia nos ensina que eu e você somos mais que vencedores. Isso não quer dizer que eu não vou passar por luta, e também não quer dizer que eu sou um super-homem, um super-herói, só vitória, não é isso. Mas quando a Bíblia nos chama de mais que vencedores, há uma compreensão em nossa mente aonde diz: o que é ser? Eu conversando com o Senhor, o que é ser mais que vencedor? É você ver a batalha e, independentemente das circunstâncias, saber que você sairá vitorioso, porque Cristo é o teu general. Vou dizer de novo: você tem a visão da batalha, e ainda que esta batalha esteja muito difícil para você, as circunstâncias estejam quase impossíveis para você, ou até mesmo impossíveis, mas mesmo assim você avança, porque você tem consciência de que Jesus Cristo é o teu general, e por causa dele tu alcança a vitória. Então, quando eu compreendo isso, quando eu entendo que é através de Cristo que as vitórias vêm, é através de Cristo que eu alcanço vitória, é através de Cristo que está junto comigo que eu vou alcançar os meus objetivos, eu tenho aqui a felicidade de estar junto dele. Porém, havia junto de Jesus alguém que, mesmo estando vivenciando, eu vou colocar entre aspas, vivenciando todas essas coisas, ainda assim assentou em seu coração traí-lo. E é por isso que eu venho aqui dizer para você, meu amado irmão, se você não tomar uma posição para você vencer este inimigo que eu estou mencionando aqui, e o inimigo que eu estou mencionando aqui não é Satanás, e Satanás é o inimigo derrotado, lembra? Mais que vencedor. Mais que vencedor é aquele que já vai para a batalha sabendo do resultado da vitória, e a vitória não é por tua causa, a vitória é por causa de Cristo. O inimigo que eu estou mencionando aqui é a tua carne. O inimigo que eu estou mencionando aqui são os teus impulsos, teus desejos. Se você não tiver alicerçado no Evangelho, na palavra de Deus, se você não estiver ali vigilante,
buscando obedecer a Deus, eu sinto muito em dizer isso a você, mas você está fadado à queda. Por quê? Porque, entenda uma coisa, eu já preguei um texto, até mesmo de forma equivocada, e eu quero até consertar-me acerca disso. Eu preguei muitas vezes aquele texto de 1 Coríntios 10:13, se não me fala, é 10:13, se não me falha a memória, ou é 13:10, que fala que Deus é fiel e justo para não vos deixar tentar acima do que podeis aguentar, com a tentação ele vai dar o escape. E aí sabe o que eu dizia? Deus não vai te dar uma prova maior do que você não possa aguentar. Só que escute o que eu vou... Você escutou o que eu disse? E você escutou o que está escrito? Há uma grande diferença, irmãos. Deus é fiel e justo. Isso está escrito na palavra. Deus é fiel e justo para não vos deixar tentar acima do que podeis aguentar. Isso é o que está escrito na palavra. Aí os irmãos pegam essa palavra e dizem assim: tá vendo, irmão? Deus é fiel. Ele não vai deixar você passar por uma luta acima do que tu possa aguentar. Em algum momento nessa passagem ele falou sobre luta? Ele falou sobre tentação. E a tentação aqui é tentar para o pecado. Agora, vão existir lutas, meu irmão, que verdadeiramente você não vai aguentar. Quantos e quantos profetas, um dos maiores exemplos que nós temos aí é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias chegou a um determinado ponto, está lá no capítulo 20, verso 7 de Jeremias, aonde Jeremias diz: Senhor, eu vou parar por aqui, eu desisto, eu não aguento mais. Tu disseste no começo lá da minha chamada que tu me escolhestes desde o ventre da minha mãe. Tu disseste que eu seria profeta, que eles não iriam me resistir. Só que, no entanto, o que eu tenho sofrido é escárnio. Eu prego dizendo que vai acontecer e ninguém acredita, zombam de mim. A partir de hoje tu me iludiu, eu não prego mais. Só que aí você percebe que o próprio Jeremias, quando pensava em parar, o próprio Jeremias sentia algo dentro do coração dele, e ele dizia: mas quando eu penso em parar, eu não consigo, porque a tua palavra me arde nos ossos e ela me faz caminhar. Senhor, eu quero colocar um parêntese aqui agora nessa mensagem, Pai querido, e te pedir que a tua palavra possa arder nos meus ossos e me ajude a caminhar, Senhor. Eu não estou dizendo que queria parar, não, Senhor. Eu estou falando, assim como o profeta Jeremias pediu, para que a tua palavra ardesse nos ossos, estou eu te pedindo: arde nos meus ossos a tua palavra, meu Pai, para que eu possa caminhar. E aí que você percebe, voltando à pregação, e aí você percebe, meu irmão, ali o desespero de Jeremias. Você quer ver alguém? Você quer ver alguém que eu imagino a dor? Eu só imagino. Não tem como eu mensurar essa dor. Mas você consegue
entender a dor que sentiu o profeta Ezequiel, aonde Deus, escute, aonde Deus chegou. Deus se aproximou de Ezequiel e disse: Ezequiel, vou eu tirar a doçura da tua vida, vou eu tirar o brilho dos teus olhos. Como assim, pastor? Deus estava falando da mulher dele. Deus estava falando da mulher de Ezequiel. E a gente sabe que Deus não permitiu nem que ele prestasse luto à sua esposa. Você imagina a mente, o pensamento e o coração desse homem. Mas o que me chama mais atenção é que este homem demonstrou ali uma fidelidade tremenda a Deus. Por quê? Porque ele sabe, ele tem consciência, ele sabe quem é Deus. Mas infelizmente a gente vê hoje em dia pessoas que, embora caminhem com Deus, embora caminhem com o Senhor, embora andem com Deus, elas já assentaram em seu coração, já decidiram pecar, já decidiram viver no pecado. E quando eu li este texto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, justamente falando sobre o texto que nós lemos, aonde está o versículo 7, aonde Jesus Cristo, ele sabia o que estava acontecendo ali, mas mesmo assim Jesus participou da Santa Ceia. E ao participar da ceia, Jesus ficou observando todos que estavam ali. E o texto que eu mencionei fala que Jesus, ele se desvencilhou da sua túnica, pegou um pano, cingiu seus lombos, pegou ali uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E eu imagino Jesus lavando os pés de cada um, dando exemplo de humildade, sendo exemplo de humildade. Mas depois que ele fez, quando ele estava perto de chegar em Simão, em Pedro, eu imagino Jesus já percebendo a cara de Pedro olhando para ele. Pedro fixando os olhos de Jesus, imaginou dizendo: olha, não, Senhor, tu não lava meu pé não. Pedro, deixa eu lavar teu pé. Disse, não quero que o Senhor faça isso por mim não. Pedro, na sua humildade, entre aspas, vou colocar assim, que tem umas pessoas que se vestem de uma falsa humildade, irmão, eu vou te contar. Você olha para ele assim, você pensa que ele é um poço de humildade, mas a soberba está aqui em cima. Mas voltando ao assunto, Pedro disse: não, Senhor, não é preciso não. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: o que eu faço agora, tu não entendes, mas mais tarde tu vai compreender. E a gente sabe a história, lavou o pé de Pedro também e dos outros, mas por que eu quis focar nesta frase? O que eu faço agora, tu não entendes, mas depois tu entenderás.
É justamente esta palavra que o Senhor quer que fixemos ela em nosso coração. O que eu faço agora, você que está me ouvindo aí, meu irmão, em nome de Jesus, o que o Senhor Jesus tem feito agora na tua vida, talvez você não esteja entendendo. Mais tarde você entenderá. E o Senhor me direcionou a estar aqui hoje, neste momento, para dizer a você: pare de tentar compreender aquilo que a sua mente não pode assimilar. Mas em nome de Jesus, hoje, dê um passo de fé e decida acreditar. Vou dizer de novo: pare de tentar entender aquilo que a sua mente não consegue assimilar. Dê hoje um passo de fé e decida acreditar. Tome uma decisão hoje. A minha mente não pode assimilar o que está acontecendo agora, porque eu não estou entendendo porque está dando tudo errado, eu não estou entendendo porque está acontecendo isso, eu não estou entendendo porque da doença, porque as portas se fechar, porque isso, porque aquilo. Mas o próprio Cristo diz: mais tarde tu entenderás. Agora é o momento de tu dar o passo de fé e acreditar. Não, eu não estou entendendo, mas Jesus está no controle. Eu não estou entendendo, mas o Senhor é que guia meu caminho. Eu não estou entendendo, mas é o Senhor que está direcionando a minha vida. Eu não entendo, eu não compreendo, mas Deus não... Existem eu vou continuar ministrando nesta base até o dia que o Senhor voltar. Deus não chamou você para compreender as coisas. Deus chamou você para realizar a sua vontade pela fé. Tenha fé, meu irmão. Acredite naquilo que tu não consegue ver. Acredite naquilo que tu ainda não consegue realizar. Ontem eu estive ministrando na congregação onde congrego. E depois que terminou o culto, eu pedi para o irmão tirar uma foto minha perto do altar. Na frente do altar, eu em pé. Nos poucos momentos que eu fiquei em pé, eu tirei a foto e fiquei segurando a Bíblia. Cada vez que eu olho para essa foto, eu coloco no meu coração dizendo: Senhor, vai me colocar de pé. Eu vou voltar a pregar de pé. O Senhor vai fortalecer os meus joelhos. O Senhor vai renovar a estrutura da minha musculação, da musculação da minha perna. O Senhor vai me ajudar a emagrecer. Eu vou, em nome de Jesus Cristo, ter a minha perna fortalecida, os meus ossos regenerados. Eu vou voltar a pregar de pé. E aí eu sinto dores. Eu chego em casa e não consigo caminhar. Eu chego em casa e às vezes a maioria das vezes vou pôr oxigênio. Mas mesmo as circunstâncias me dizendo o contrário, mesmo eu indo para o oxigênio, mesmo a minha perna não conseguindo me colocar, não deixando eu ficar de pé, mesmo as câimbras, dores e dormências tomando conta do meu corpo, eu venho dizer a você, meu amado irmão que está me ouvindo: você vai me ver de pé, em nome de Jesus, pregando o Evangelho. E eu quero declarar um milagre também sobre a tua vida, porque o que está acontecendo agora talvez você não entenda, mas depois tu entenderás.
Pastor, então o que eu faço enquanto eu não entendo? Vai glorificando a Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele obteve vitória no deserto, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Senhor, eu não entendi, glória a Deus. Senhor, Senhor, tá diferente, glória a Deus. Senhor, tá doendo, glória a Deus. Senhor, a dificuldade tá grande, glória a Deus. Glorifique a Deus, meu irmão. Exalte a Deus. Não consigo entender muitas coisas e vai continuar sem entender. Em nome de Jesus, abandone a ilusão de controle. Você não controla nada, quem controla é Jesus. Você não sabe de nada, quem sabe é Jesus. Você não tem poder para nada, quem tem poder é Jesus. Tá ouvindo? Você que prega, você que louva, você que ora, que acha que as coisas acontecem por tua causa, eu tenho uma mensagem para ti, ó. Não é por tua causa não, filho. Você está enganado. A graça e a glória de Deus são derramadas naquele local por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso. E Ele é fiel. Então o que está acontecendo agora talvez tu não entenda. Mas creia. Futuramente tu entenderás. E até lá, vai dando glória a Deus. Glorifica a Deus em meio às impossibilidades. Glorifica a Deus em meio ao impossível. Aos olhos humanos, já era para me ter partido. Aos olhos humanos, tem algumas pessoas que podem até estar me vendo agora e dizer assim: isso lá vai andar de novo. Isso daqui é daí para pior. Talvez você possa nem acreditar, irmão, mas eu tenho algo a lhe dizer, irmãos. O que será realizado na minha vida não depende de você crer ou não crer. Eu já acredito e tenho fé que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pois ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E existem tantas palavras proféticas na nossa Bíblia, queridos, que você deveria tomar posse se verdadeiramente entendesse que o que Deus quer contigo é relacionamento, o que Deus quer contigo é proximidade. Disse Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra, creia. Deus é fiel. Deus há de fazer, há de realizar aquilo que não entendemos, mas Ele sabe. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Abençoa poderosamente a cada irmão que está aqui presente, Senhor. Muito obrigado. Cada irmão que esteve vivendo e ouvindo, Senhor, desta live também abençoa. Sê conosco, meu Pai. Age de uma forma tremenda, meu Pai, em nossas vidas. Nos direciona. Abençoa-nos pela Tua infinita misericórdia. Dá-nos uma noite abençoada e uma semana também cheia de vitórias em Tuas mãos. Que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos.
Glória! Ontem estivemos comemorando aí 7 anos de oração e palavra e estamos começando uma nova fase, né, de ministrações. Aí todas 6 horas da tarde, conto com você. De segunda a sexta, às 6 horas da tarde, oração e palavra. Você tem um encontro comigo, amém? Comigo não, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, com mais uma oração e palavra.